Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. O tema da ministração de hoje é como receber, como obter sabedoria. Tiago 1,5, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. A palavra do Senhor diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lhes impropera. Eu gosto mais da versão revista e atualizada, que diz que não vos lance em rosto, e ser-lhe-á concedido. Todo problema, queridos, que nós estamos enfrentando vai encontrar solução na sabedoria. Toda luta que nós temos que guerrear, temos que atravessar, temos que passar, nós vamos ser bem-sucedidos se a sabedoria for a nossa conselheira. Muitos dos problemas que nós entramos foi por talvez não termos buscado o auxílio de Deus e dessa sabedoria. Em Provérbios capítulo 4, Salomão declara: quando eu era pequeno, em tenra idade, meu pai me falava com relação à sabedoria: ame-a, se apegue a ela, se submeta a ela. E quando Salomão agora está numa crise para poder gerir a nação de Israel, para poder trazer as resoluções, ele tinha um peso daquilo que foi a legislação do seu pai. E quando ele tem uma oportunidade, Deus dá um sonho a ele. Ele diz: eu quero a sabedoria. Ele sabia que na sabedoria ele seria bem sucedido. Ele sabia que na sabedoria ele encontraria a resposta para os seus dilemas, para as suas dificuldades. Mas o que é essa sabedoria divina? Os princípios bíblicos aplicados no nosso cotidiano. Não vai adiantar de nada nós ouvirmos o culto no domingo e não aplicarmos segunda-feira, domingo talvez quando a gente voltar para casa com a nossa família, e não aplicar quando a gente está ganhando dinheiro nos nossos negócios, e não aplicar na escola, na faculdade. Essa sabedoria divina, ela será usada quando nós dizemos: Deus, eu quero colocar em prática aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Nos seus negócios vão fluir, porque você está aplicando aquilo que Deus tem te direcionado. A Bíblia diz que quando Jacó conserta o altar dele com Deus, ele agora pede direcionamento a Deus, e Deus dá sabedoria a ele. Quando o sogro dele diz: olha, você vai ter as malhadas, que era muito, geneticamente falando, era difícil nascer uma malhada. Deus dá sabedoria a ele, e ele faz com que nasçam muitas malhadas. Depois o sogro muda e diz: não, agora serão listradas. Deus dá sabedoria a ele. Deus, irmãos, vai nos fazer sermos bem-sucedidos no nosso trabalho, quando a gente dizer: Senhor, eu vou aplicar daquilo que o Senhor tem me dado, e vou ser bem-sucedido, porque a Bíblia promete que onde pormos a nossa mão, Ele vai fazer prosperar, e é isso que Ele tem reservado para a sua vida. Eu estava escutando a Obreriara falando aqui, e é verdade. Aquilo que nós falamos no vídeo, eu sou grato a Deus, porque nós, no meio de tantos desafios e da bondade e da fidelidade de Deus, nós temos visto tantos irmãos prosperando. Semana passada eu estava ungindo um veículo aqui. Tudo isso é por causa do cuidado de Deus e na santa aplicação dos recursos, daquilo que Ele tem colocado diante de nós. Essa sabedoria precisa ser colocada nos nossos relacionamentos. Casamentos são bem-sucedidos quando eu ajo não pela emoção, não pelo calor do momento, mas pela sabedoria que eu recebi de Deus. Eu quero falar, queridos, sobre a necessidade que temos de aplicar isso que a Bíblia nos dá, que Deus falou lá por intermédio de Tiago. Você quer essa sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá. Não é a sabedoria pejorativa que o mundo diz: olha, você está agindo de sabedoria. Não, não é essa sabedoria maléfica. É a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que nos dá direção para sermos bem-sucedidos. Eu queria falar de alguns pré-requisitos para que nós possamos alcançar essa sabedoria. Como eu já li aqui, em primeiro lugar,
eu recebo essa sabedoria quando eu peço a Deus. É simples assim. Diga para o seu irmão, é simples. As coisas de Deus é simples. Deus diz, olha, sejam simples. Às vezes a gente acha que se a gente não enfeitar um pouco, as pessoas não vão reconhecer que é de Deus. Não, porque as coisas de Deus são simples. Deus está dizendo, você quer, filho? Então me peça. A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 1 versículo 5, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Quantas decisões tomamos por falta dessa sabedoria? E Deus está dizendo, você quer mudar a sua sorte na sua família, você quer ser bem sucedido nos seus negócios, você quer crescer no seu ministério, então peça a mim e eu vou te direcionar e você vai ser bem sucedido. Aleluia. Não podemos encarar o dia, não podemos tomar decisões sem buscar no Senhor o direcionamento daquilo que nós precisamos. Quando eu falava de legado, de transferência semana passada, eu falava de José. José estava naquele calabouço, mas ele decidiu ser sábio nas suas relações ali dentro. Ele não queria estar ali, ele não queria servir ali, mas ele decidiu ser sábio no que ele estava fazendo. E por ele ter sido sábio, por ele ter servido naquele calabouço, no momento de Deus, a Bíblia diz que quando o faraó tem um sonho, e aquele homem se lembra de José e disse, há alguém no calabouço que interpretou o que ia acontecer comigo, e aquele foi o sinal para que ele pudesse ser levado na presença do faraó e pudesse começar o milagre de Deus na vida dele. Às vezes você vai fazer o que não quer fazer, às vezes você vai estar onde não quer estar, por sabedoria, porque aquele será o lugar-chave de Deus, para que a chave vire e o nome dele seja glorificado na sua vida. O grande erro de muitas pessoas é apenas informar Deus. A Bíblia diz, queridos, um dia, quando a gente recebe Jesus, ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quantos já servem a Deus aqui? Diga aleluia. Não é um simples ato de vir aqui na frente, de receber uma unção com óleo, de receber um abraço, de receber uma oração. Nós estamos dizendo, Senhor, a direção da minha vida é tua. O Senhor agora é aquele que vai conduzir, aquele que vai estar na direção da nossa vida. E o que às vezes a gente faz, em vez de orar ao Senhor e dizer, Pai, o meu coração se inclina para aquilo, o meu coração deseja aquilo, mas todavia não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor me confirme. A maioria das vezes a gente chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero isso, eu creio que o Senhor é fiel e o Senhor vai trazer a resposta do meu coração. Aí Deus usa alguém para dizer, isso não vem de mim. E a gente se transforma e diz, não, então não vem de Deus, então eu vou buscar uma resposta em um outro lugar. E a gente fica tentando, batendo em portas, até achar um maluco para trazer aquilo que a gente quer ouvir. E a gente fundamenta então a nossa espiritualidade, a nossa decisão em uma resposta de Deus. E tem tanta loucura acontecendo em nome de Deus, porque a gente não consulta a Deus, a gente apenas comunica a Deus. Deixa eu te dizer, você quer ser sábio, peça a Ele que Ele direcione. E mesmo que você não entenda, no final você vai ser bem sucedido e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Aleluia! Quando você consulta a Deus, Ele vai falar com você. Quando você consulta a Deus, Ele vai te direcionar. A Bíblia diz que quando Davi viu a situação que Keila estava, ele ora a Deus e diz, Deus, é da tua vontade que a gente vai guerrear por Keila. Deus diz, é da minha vontade. E ele vai lá e peleja por Keila e dá livramento para a cidade de Keila. Agora os inimigos encontraram Davi naquele lugar, e a carne de Davi disse, não, mas eu defendi Keila, Keila agora vai me defender. E ele vai orar e Deus diz, foge daí, senão Keila vai fazer acordo e você vai ser entregue aos seus inimigos. Por que ele é bem sucedido? Porque ele não consultou, ele não comunicou a Deus, ele consultou a Deus. O que o filho pródigo fez? Ele poderia chegar para o pai e dizer, pai, eu te amo, eu tenho vivido contigo, eu tenho te servido, eu tenho trabalhado, mas eu queria, pai, uma parte do meu salário.
Eu queria que o Senhor me orientasse, eu queria que o Senhor me falasse. O Senhor tem mais experiência que eu, o Senhor conhece do mundo. Eu queria que o Senhor me falasse um pouco. E o pai em amor e orientar aquele filho, mas ele não comunica o pai. Ele não consulta o pai, ele apenas comunica o pai e diz: pai, me dá parte da herança, eu estou cansado da fazenda, eu estou cansado do Senhor, meu irmão está me perseguindo, eu não quero mais nada disso. E como ele apenas comunicou, o pai diz: então faça assim. E às vezes isso tem acontecido conosco, apenas nós comunicamos a Deus, ele diz: então faça assim. E nós entramos na vontade permissiva de Deus. Você quer ser bem sucedido nas suas atribuições? Peça a Deus orientação, dizendo: Senhor, é da tua vontade que eu vá. Está parecendo um bom negócio, está parecendo que eu vou ganhar dinheiro, está parecendo que está com preço abaixo, está parecendo, mas todavia é o Senhor, meu irmão. E se você colocar Ele na frente, se você disser, se o Senhor disser eu vou, se o Senhor não disser eu não vou, se Ele vê que a sua esperança e a sua confiança está nele, você pode ter certeza que você vai ser sábio, que você vai crescer no conceito de Deus, porque você decidiu pedir a Ele que direcionasse a sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 8, a palavra do Senhor diz: pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e aquele que bate a porta, se-lhe-á aberta. O reino de Deus, ele é um reino de princípios. Peça sabedoria a Ele, e Ele vai te dar, e você vai ser bem sucedido, para a honra e glória do nome de Jesus. Tiago diz também: quem não tem sabedoria me peça. Segunda característica que nós vemos aqui para receber, para obter essa sabedoria, meu irmão, é temer a Deus. Diga para o seu irmão: tema a Deus. Diga para o irmão que está do outro lado: tema a Deus. Lá em Salmo 111, versículo 10, a palavra do Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos a cada dia entender, queridos, que o temor de Deus em nós, temer a Deus é honrar a Deus. O temor colocado pelo Espírito Santo em nós é aquele sinal intermitente amarelo piscando, dizendo: olha, quando se aproximar do semáforo, fique atento, porque é necessário maior atenção. É quando você está sozinho, é quando você está diante da internet, é quando você está assistindo filme, é quando você está na rede social, é quando você está negociando longe das pessoas que você conhece, é quando você tira férias e não há nenhum irmão para testemunhar os seus atos, e de repente aquela luz amarela pisca. É o Senhor dizendo: olha, você tem temor, então não faça. E quando a sua carne pede aquilo, você deseja aquilo, mas você decide temer ao Senhor, você cresce diante do conceito de Deus. A Bíblia fala de Sansão, um homem que tinha uma força descomunal. Ele tinha talento, mas ele não tinha caráter. Ele tinha prestígio, mas ele tinha perdido a unção. E ele se torna agora cego, irmãos. E aquele que perde a unção, ele é o último a saber, porque ele perdeu o temor. Quando nós perdemos o temor, nós perdemos tudo. É quando o pecado já não nos incomoda. É quando a falta da presença de Deus já não nos incomoda. Nós estávamos adorando, dizendo: olha, não há outro lugar senão no Santo dos Santos. Quem já entrou no Santo dos Santos, ele não se alimenta em outro lugar, ele não acha paz, ele não tem prazer em outro lugar. Um dia Jesus, trazendo uma palavra dura para a igreja que ele pastoreava, que era itinerante naqueles dias, ele dá uma palavra dura, e teólogos dizem que muitos deixaram a igreja de Jesus naquele dia. Ele olha para os discípulos e diz: e vocês, se quiserem, podem ir também. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Não há outro lugar que possa nos saciar, porque apenas essa presença nos alimenta. A palavra do Senhor diz que os levitas declararam: todas as nossas fontes estão em ti, apenas do Senhor vem o nosso suprimento. A Bíblia diz que nada virá se do céu não for dado. E como é que isso acontece? Quando eu temo a Deus, quando eu honro a Deus por intermédio da sua santidade, quando algo
vem para tentar ilibar a presença dele em mim. O pecado tenta vir, a negociação começa a ser gerada no reino do Espírito, mas eu decido temer a Deus. É quando todos já dormiram e a gente está com o controle remoto ou com o smartphone tentando alcançar o sono na madrugada. E quando a gente percebe que aquilo já não é mais para estarmos, a gente deleta aquilo mesmo querendo comungar daquilo. Você está temendo a Deus e você está crescendo no conceito dele. Temor a Deus é estar em determinadas situações e eu querer fazer aquilo. E eu desejar fazer aquilo, todavia, eu desejo fazer a vontade dele e não a minha vontade. Talvez, enquanto eu falo, você diga: olha, às vezes eu tento, mas eu acabo pisando na bola. A palavra do Senhor diz lá: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado constituído hoje. Ele vai te dar uma sabedoria para a partir de hoje dizer: olha, quando vier, eu vou me aplicar em Deus, eu vou mergulhar na palavra e não vou mais negociar, porque eu quero todavia agradar a Ele e fazer o nome dele ser glorificado na minha vida. Se eu quero sabedoria, eu vou pedir a Deus. Se eu quero sabedoria, eu vou temer a Deus. Terceiro lugar, se eu quero obter essa sabedoria, eu vou meditar na palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? Alguém trouxe a Bíblia aqui? Tem gente levantando o celular, está valendo. Se tiver o aplicativo aí. Salmo 119, versículo 98. A palavra do Senhor diz: pois os teus mandamentos me fazem ser mais sábios do que os meus inimigos. Eu comecei dizendo que o reino de Deus é simples. A palavra de Deus, ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em outro texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é a base que vai nos fazer alcançar a sabedoria de Deus. E às vezes a gente fica: meu Deus, como resolver o conflito? Como alcançar a vitória contra aquele inimigo que tem vindo contra mim? Contra aquele vizinho que tem se levantado contra mim? Contra aquela pessoa do trabalho que tem se levantado contra mim? Contra aquela pessoa da família que era para me amar e me proteger e está sendo usado pelo diabo? A Bíblia está dizendo: se você ler a palavra e se você meditar na palavra, você vai ser mais sábio do que aqueles que têm se levantado contra você. Nós sabemos isso e precisamos colocar isso em prática todos os dias. Alimentar a nossa alma por intermédio da palavra de Deus. Maturidade é eu fazer aquilo que eu preciso fazer. De manhã eu espremo um limão no copo, irmãos, e bebo fazendo careta. Eu não gosto de fazer. Se eu fosse escolher, talvez eu escolheria brigadeiro em jejum, mas eu faço porque eu preciso fazer, porque vai me fazer bem. Maturidade é eu fazer às vezes o que eu não quero fazer, porque eu preciso fazer. Lá em Salmo 84, Davi declara: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma deseja os teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha fez ninho. Todavia eu acho prazer nos teus altares, eu encontro morada na sua presença. Eu creio no meu coração que Davi, ele foi totalmente intencional em escolher as coisas de Deus. Não era o que a carne dele queria, mas ele encontrou no que Deus queria o seu prazer, e fez do prazer de Deus o prazer dele. Se é a palavra de Deus que vai me alimentar, se é a palavra de Deus que vai me dar sabedoria, então é a ela que eu vou me apegar, para que eu seja bem sucedido todos os dias da minha vida. Às vezes a gente dá mais valor a um treinamento de homens. Existem cursos hoje que têm treinado pessoas, é importante fazê-los, mas às vezes a gente dá mais atenção a técnicas de homens do que aquilo que a Bíblia já trouxe. Deus já deixou, os heróis já pagaram preço, já se entregaram para que nós encontrássemos hoje um caminho pronto.
Muitos não têm sabedoria porque só escutam, mas não meditam na palavra. Meditar é caducar, é ruminar. A vaca come a grama desce para o seu sistema digestivo, depois volta para a boca e ela volta a mastigar aquela papa, e aí volta para o estômago e depois volta para a boca e ela volta a mastigar. Isso é o ato de ruminar. E meditar é exatamente fazer isso. É você pegar aquele texto e dizer: Senhor, eu quero agora aplicação prática para a minha vida. E você ler aquele texto, e você sublinhar aquele texto, e você tentar identificar áreas na sua vida que precisam ser brechas, que precisam ser tapadas pelaquilo que você leu. Às vezes nós somos carnais quando ouvimos algo e dizer: ah, se fulano tivesse aqui, Deus ia falar com ele aqui agora. Ninguém nunca disse isso aqui. Uma vez a pastora Eliane Canté falou algo que me marcou. Ela disse que uma pessoa foi muito dura com ela, e disse umas 100 coisas dela, e disse: olha, você é isso, você é aquilo outro, você é isso. E ela disse que chorou, a sua carne tremeu por dentro, mas depois ela foi ponderar sobre o que aquela pessoa tinha dito, e 2 daquelas coisas eram verdades. E então ela diz: então eu vou me apegar a essas 2 coisas e vou permitir que isso venha me transformar, porque eu não quero mais ser quem eu era. 4º lugar, se você quer obter sabedoria, agrade a Deus. Diga para o seu irmão: agrade a Deus. O que é agradar a Deus, irmãos? O que é agradar a Ele? Eu estava falando aqui desse tempo de construção. Eu me alegro de fazer essas coisas para Deus. A Bíblia fala que a gente precisa ser como um menino para Deus. Com qual intenção eu tenho feito as coisas para Deus? Com qual motivação eu tenho feito as coisas para Deus? Às vezes a gente está indo como ovelha que está indo para o matadouro, para o culto. Meu Deus, hoje é domingo, misericórdia. Tomara que chegue a hora do Fantástico logo. E a gente vai com peso, a gente vai com cansaço, a gente já vai parando no meio do caminho, porque talvez eu consiga pegar o final do louvor e ainda tento colocar o papo em dia no lobby. E uma outra motivação é eu desejar estar ali para fazer algo para Deus, e me entregar para Deus, e colocar aquilo. Eu estava com os irmãos essa semana projetando. Interessante que eu fui fazer supervisão na célula. E quando eu cheguei lá, uma irmã me procura e disse: pastor, o senhor estava falando do estacionamento da igreja, do prédio das crianças, onde é o lugar ali na quadra? Eu falei: eu ainda não sei, mas Deus já Ele vai nos mostrar. E ela começou a dar risada e disse: o senhor falou de uma forma que eu pensei que a gente já tinha comprado. Eu falei: mas a igreja também foi assim, hoje a gente já está lá. Assim também vai ser o estacionamento, o prédio da igreja de crianças, o nosso social. Nós já estamos começando por intermédio do balcão jurídico, que vai estar atendendo os irmãos da igreja do bairro. Por intermédio do pré-ENEM, que nós vamos começar ano que vem, em nome de Jesus, de curso de aula de música e de muitas coisas. Porque tudo começa com uma motivação. Com qual motivação você tem feito algo para Deus? Sempre se pergunte com qual motivação você tem feito algo para Deus. Às vezes eu peço algo aos meus filhos em casa e escuto um xoxo, uma reclamação, e eu chamo eles e digo: olha, não pode ser feito assim. Tem que ser com alegria, tem que ser com ações de graça, tem que ser porque está fazendo algo para o seu pai. E para Deus não é diferente. Eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo com alegria, porque eu podia estar morto, eu podia estar no vício, eu podia estar sendo destruído, mas aprove a Ele me escolher, e agora eu o adoro, porque um dia Ele pagou o preço para eu estar aqui. Aleluia. Você quer ter sabedoria? Agrade a Deus, faça aquilo que alegra o coração dEle, dê o seu melhor, com toda a sua graça, com todo o seu coração. Põe a suas mãos e dê o seu melhor. Não importa o que você está fazendo, se empenhe, dê o seu melhor. Isso vai fazer com que você cresça e a sabedoria do céu possa ser colocado sobre a sua vida. Aplauda a Ele que te dá sabedoria, porque você decide agradar a Ele naquilo que você tem feito. Quinto lugar, você quer agradar a Deus,
aceite a correção de Deus. E aceitar correção vai de contra a nossa natureza humana. Você vê, irmãos, a natureza adâmica em uma criança. Ela não sabe nem falar direito ainda, mas você reclama com ela, ela começa a fingir que está chorando. Ela começa a bater o pé no chão, a fazer gosto ruim, a mostrar insatisfação, porque você está reclamando com ela. Você tenta colocá-la de castigo ou traz uma palavra em um tom mais incisivo para que ela entenda que está errada, e ela já começa logo a chorar. E a gente vai crescendo dizendo, mas quando eu crescer, isso vai mudar. A mãe em casa diz, olha, porque você enquanto estiver comendo do meu pirão, você vai ter que se submeter, e ele vai fazer chatear dizendo, mas um dia eu vou crescer, isso vai acabar. A professora na escola dizendo, olha, enquanto você estiver aqui, e ele está dentro dele se remoendo, dizendo, mas quando eu me formar, a senhora vai ver. E ninguém contou para ele que ele vai precisar de correção durante toda a vida dele. Enquanto vivermos, nós precisamos entender que estamos debaixo de autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é delegada por Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. A qualquer nível que Deus te levar a estar, haverá uma autoridade sobre você. E isso é um treinamento, porque para o céu onde vamos, tem alguém que vai morar no céu aqui, irmão? Existem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Você disse, não, eu não quero autoridade, eu não quero. Então, no inferno tem demônios, principados, potestades. Todo lugar. Por isso, comece a entender, meu irmão, que quando eu recebo a correção de Deus, eu cresço no seu contexto. Por isso que Davi, ele era um cara que agradava a Deus, porque ele aceitava a correção. Ele tinha empurrado o pecado para debaixo do tapete. Mas quando o profeta Natan denuncia o seu pecado, ele rasga as vestes, ele joga cinza na cabeça, ele abre um jejum e ele começa a clamar misericórdia ao Deus dos céus. Ele podia ter mandado executar o profeta naquela hora, e quem tivesse sabendo da situação. Mas todavia, ele é aprazível, ele aceita a correção. A Bíblia diz que um dos atributos do obreiro é que ele aceita a correção. Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz: se você está sem correção, é porque você não é filho, é bastardo. Bastardo é aquele que parece filho, é aquele que ocupa o lugar de um filho, mas não é legítimo, não é filho sanguíneo, não faz parte do legado, da herança, ele é bastardo. Deus está dizendo, se você não quer receber a correção, então você não tem parte na herança. Tem alguém aqui que quer receber a herança que o pai preparou para você? Então receba a correção que vem do pai. Por que a gente corrige o nosso filho? Eu estou lendo um livro do pastor Larry Strockel. Foi pastor, o pai dele fundou a Bethany Church nos Estados Unidos. Ele pastoreou, já é jubilado, e hoje o filho dele é pastor dessa igreja, uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. E esse livro fala da integridade pastoral, e ele vai trazendo alguns segmentos. E interessante que ele conta uma história, que ele fala que ele é apaixonado por ketchup. E quando ele sentou na mesa para fazer a refeição com sua família, o pai dele muito autoritário, aquela pessoa, aquela educação de antigamente, ele disse que ele bota uma porção de batata frita e pega a bisnaga de ketchup e aperta com gosto, que as batatas fica boiando ali no ketchup. E ele disse que enquanto ele está comendo, o pai dele olha para ele e diz: você gosta muito de ketchup? Ele disse: eu gosto muito, pai, de ketchup. Ainda ficou meio prato de ketchup, ele foi tirando o prato da mesa, o pai dele volta: você não disse que gostava de ketchup? Então coma. Ele fala que pega uma primeira colherada, ketchup na batata é uma coisa, e ketchup puro é outra história. Ele come a primeira, se repugnando, o pai dele: peraí que eu te ajudo. E aí pega na boca e coloca colher por colher. E ele disse que quase que bota aquilo para fora, e o pai disse: se botar, a gente vai botar para dentro de novo. Aquela forma suave que os nossos pais antigamente, os pais raízes faziam. Hoje não pode fazer, senão vai preso. Mas lá em casa a gente faz parecido assim.
Então, estou brincando. Então, ele disse que, olha, hoje eu tenho 60, e ele falou a idade dele, 60 e tantos anos. Esses dias eu fui comer batata frita, e quando eu peguei naquele vaso de ketchup, eu lembrei de meu pai, eu botei só um pouquinho de ketchup. Porque, meu irmão, quem é filho recebe a correção. A gente faz isso com os nossos filhos, nós recebemos isso dos nossos pais, e quando a gente era pequeno a gente ficava revoltado, a gente ficava fazendo vários pensamentos maquiavélicos para o futuro, misericórdia. E a gente cresceu e a gente disse: Senhor, obrigado pela educação que o meu pai me deu. Porque nós somos filhos e por isso a gente foi corrigido. E por isso nos deu umbridade, por isso não nos deixou ir pelo caminho mau, pelo caminho das coisas erradas, porque nós fomos corrigidos. E porque agora nós não aceitamos ser corrigidos espiritualmente falando. Aquele que é filho, ele recebe a correção do pai. A Bíblia conta a história em 2 Samuel capítulo 16. Davi tinha pecado, o pecado dele é trazido à tona. O seu filho pega o seu harém, as suas mulheres, e tem relação em praça pública. O nome de Davi é lançado no vitupério. Ele agora passa por aquele processo, está caminhando para a restauração. Quando ele vai caminhando com seus valentes, um homem começa, a Bíblia fala de Simei, começa agora a apedrejá-lo. Ele podia reivindicar, ele podia se levantar contra aquilo. Absalão havia tomado atitudes terríveis, mas ele atribui ao seu pecado aquilo e diz: não, isso talvez seja Deus trazendo correção pelo meu pecado. Ele aceita passar pela correção de Deus. Lá na frente a gente vê Davi novamente sendo restituído na sua glória, no seu legado, naquilo que Deus tinha colocado a fazer, porque ele é passível de correção. Você quer ter sabedoria do céu? Permita que o Senhor te corrija. Nós não somos perfeitos. Deus usa as circunstâncias, Deus usa as pessoas, Deus usa os meios. E quando a gente diz: Senhor, eu está doendo, eu não quero, mas eu me submeto, Ele vai fazer você crescer no seu conceito. Chaves no reino espiritual vão virar, e você vai começar a receber aquilo que Ele tem projetado para a sua vida, porque você está dizendo: não é o que eu quero, mas eu reconheço o trabalhar de Deus, porque eu quero ter a sabedoria do alto sobre a minha vida. Você quer isso? Aplauda Ele pelo poder do nome de Jesus. Obediência gera bênção. Humildade não é fraqueza, é nobreza. Jesus com Pedro, ele reconhece isso, ele mostra para eles: olha, em determinado momento Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, eu repreendo Satanás na sua vida. E Pedro não se revolta, ele entende que ele precisava mudar nas suas atitudes. Eu quero concluir, queridos, dizendo que Jesus declarou em Mateus capítulo 11, versículo 39: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nessa conclusão, eu quero que você entenda que para nós alcançarmos a sabedoria de Deus, nós precisamos nos submeter ao senhorio dele sobre as nossas vidas. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.